Já se entenderam, né, irmão? Entenderam, né? Você está pensando o quê? Pastor é bilíngue, rapaz. Queridos, eu quero, antes de ler um texto aqui, não vamos demorar, eu queria fazer esse momento uma oração por você que está aqui. Talvez você não manifestou um pedido, esteja enfrentando algo, esteja necessitando de algo essa semana, um milagre, uma maravilha de Deus, uma providência, seja onde for, e você sabe que isso está perturbando você, perturbando a tua alma, perturbando a tua família, e eu quero orar por você agora. Você então que tem uma causa aqui que porventura tem, não é que roubado a sua paz, que Jesus é a nossa paz, mas mexe conosco, mexe. Às vezes traz ansiedade, e a Bíblia manda a gente colocar a ansiedade diante de Deus. Então nós vamos fazer isso agora. Então se você tem uma causa difícil, uma situação difícil que você esteja passando, você precisa da misericórdia de Deus, fique em pé que eu vou orar por você, se tem alguém. Amém. Senhor, eu me junto com os teus filhos aqui, somos o teu povo. O Senhor conhece o coração de cada um e a realidade de cada um. Tu sabes de cada angústia aqui. Tu sabes, ó Deus, aquilo que tem trazido ansiedade para o coração dos seus filhos, preocupação. Espírito de Deus, Consolador, aquele que socorre agora, Senhor, meus irmãos. Ajude-o, Senhor, nas suas necessidades. Dê a tua paz. Guarda o coração dos meus irmãos, Senhor, com a tua paz. Dê alegria para eles. O Senhor sabe, ó Pai, essa causa, essa preocupação na família, talvez a discórdia, talvez a questão financeira, talvez as emoções abaladas por outras coisas, outros motivos. Coloque a tua mão em nome de Jesus, que eles possam sentir agora a tua doce presença, que é maior do que tudo. Mas o Senhor é tão bom, que nos atende. Nós lemos aqui no começo, que mesmo os pais terrenos, nós sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos quando nos pedem. Quanto mais o Senhor. Então dê, Senhor, dê coisas boas para os teus filhos, ó Deus, que aqui clamam. Colocamos tudo diante do Senhor. Desata esse nó. Desata esse nó. Nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentar essa situação. Nos dê condições. Abra portas, Senhor. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, rapidamente, tentar ser breve aqui. Mateus 21, 13. Apocalipse, verso 13, acho que capítulo 13, verso 8, vai dizer que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora nós vamos, a semana da Páscoa, a Semana Santa, né, que nós falamos, essa celebração, maior celebração do cristianismo, no calendário cristão, que também era do calendário judaico, a Páscoa. Interessante, né? Maior festa. E a gente olha muito agora, e o que você vê de vídeo de Jesus caminhando, carregando a cruz. Quem já viu o vídeo de hoje de peças teatrais na internet, de Jesus carregando a cruz? Quem já viu? Até alguns vídeos engraçados, né? Que a pessoa cai, enfim. Então a caminhada do Calvário. Só que essa caminhada, irmãos, ela já começou lá do Éden. O Calvário começou lá do Éden. A caminhada de Cristo até o Calvário começou lá no Éden, quando o homem comeu
do fruto proibido, não é de agora. A cruz já veio, Jesus já veio carregando. E nesse caminho de graça, o caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho do sofrimento, o que me chama a atenção, esse amor de Deus maravilhoso, que mesmo antes do ápice da caminhada, que foi a morte na cruz, Ele sempre nos amou e se preocupou conosco. Isso é extraordinário. E nessa caminhada, nós lemos aqui, Mateus capítulo 21, verso 13, quando Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém fazeis dela um antro de assaltantes. Quando Jesus, ele vai para Jerusalém já para ser morto, já ir para o final, para a cruz, para o final da caminhada de sofrimento, o final da via dolorosa. Ele tem compaixão, ele se preocupa. Pastor, mas não entendi, vocês vão entender. Irmãos, a Páscoa era a maior festa, Jerusalém estava lotada, como sempre. Pessoas de outras regiões, pessoas de outros países, vinham pessoas de tudo que é lugar. E, segundo alguns historiadores, vão dizer que naquele período, num total, em torno de 6 milhões de judeus no total, no mundo conhecido. Então era muita gente. Então eles iam fazer o quê? Eles vinham ao templo para se aproximar de Deus, para ver Deus, para se santificar, para adorar. E quando esse povo chegava, de longe, cansado, né, da viagem, eles iam ao templo para fazer isso, para ver Deus, para se aproximar, para pagar um voto. Aí Jesus disse: olha, a minha casa será chamada casa de oração, vocês estão fazendo um antro de assaltantes. Qual era a preocupação de Jesus na caminhada do Calvário, como sempre foi? Deus sempre olhou para nós, Deus sempre olhou para os desafortunados. Porque quando a pessoa chegava lá, duas coisas que elas tinham que fazer. Primeiro, era um sacrifício de animal, uma pomba, uma rolinha. E essa tinha que ser sem defeito. E se alguém, porventura, trouxesse de outro lugar, a comprei em outro lugar. As autoridades religiosas disseram assim: não, tem que comprar aqui. Esse sacrifício é impuro. Mas por que eles falavam isso? Porque eles queriam cobrar mais. Eles queriam cobrar mais. Não, vocês têm que comprar aqui. Não aceitamos. E com a desculpa de ser impuro. E o segundo, era porque eles tinham que, todo mundo, quem ia adorar, pagava o imposto anual do templo. E com a moeda local, tinha que ser com a moeda local. Então o que eles faziam? Montavam banca, pegavam as moedas local, né? Vou explicar para vocês. É um americano vindo para cá com dólar. E eu vou trocar. Fazer a troca do câmbio, né? E eles colocavam lá em cima. Eles rebentavam o estrangeiro. Jesus falou: olha, quer ver Deus irritado? Você quer ver Deus irritado? É quando você e eu, nós impedimos aqueles que querem se aproximar dele, adorarem em espírito e em verdade, com coração, sinceridade. E a gente impede. É isso que estava acontecendo. Jesus estava ali irritado porque aquelas pessoas que eram para estar abrindo caminho para ele passar, para o povo chegar até Deus, eram os que estavam fechando o caminho, roubando, enganando, colocando barreiras. Isso deixou Jesus irado, a ponto de virar as mesas. Esse foi o motivo, você e eu. Esse foi o motivo, os pequeninos, aqueles que não conseguem
aqueles que têm dificuldade, aqueles que andam, procuram Deus, e quando estão perto, aí colocam barreiras. Mais à frente, João capítulo 12, João 12, de 2 a 5, o lava-pés. Olha como é que o contexto é maravilhoso. Olha que uma coisa puxa a outra, o caminho do Calvário, Deus sempre preocupado, amando o homem, cuidando do homem. Cidade lotada. Chegaram para descansar ele e os discípulos. Todo mundo senta na mesa, se reclina, toalhinha pendurada, um jarro e uma bacia. Ninguém se mexe. O próprio Jesus vai lá, se ajoelha, pega a bacia, a toalhinha e começa a limpar os pés empoeirados dos discípulos, porque era primavera, estava seco o negócio, era muita poeira. Então Jesus começa a limpar a sujeira dos pés dos discípulos. Isso era costume da época, vocês sabiam? Todo mundo que chegava, por exemplo, se você chegasse na minha casa de viagem, né? Só que o detalhe é que não era o dono da casa que fazia isso, era o servo, e era o menor de todos. Era, vamos dizer assim, aquela pessoa que as pessoas dizem assim, olha, esse daqui é o funcionário mais baixo aqui, entre aspas, tá? É o servo mais que tem. Era o papel desse fazer isso. Então Jesus pega, começa a lavar os pés dos discípulos, aqueles pés empoeirados, que é aqueles mesmos pés que daqui a alguns dias iriam abandoná-lo, esses mesmos pés, mas ele não deixou, ele ensinou e amou e cuidou. Então o caminho do Calvário, a cruz, irmãos, é o ápice do amor, mas Deus, no caminhada do Calvário, Ele sempre manifestou amor pelos homens, por nós, por mim, por você, pelos pequeninos. Sempre. Humildade e perdão. Está vendo esse pé empoeirado aqui? Esse pé sujo que eu estou limpando? Sabe quem estava limpando ali? Não era o servo Majalé, era o rei do universo que estava lavando os pés dos discípulos. Não era qualquer um, é aquele que criou as montanhas, os luminares, o universo, é esse que estava lavando os pés, não foi o último servo da casa, foi o maior de todos. Então, no caminho do Calvário, Deus sempre manifestou o amor dele por nós, a cruz é o ápice desse amor. Então, pense nisso nessa semana, em cada detalhe da vida de Jesus, o que Ele fez por nós, como Ele nos amou. Mesmo a gente, depois que lavou os pés, muitas vezes o negamos, mas Ele sabia que aqueles pés que Ele estava limpando, iriam abandoná-lo por um momento, mas mesmo assim Ele limpou, Ele perdoou e Ele amou. Esse é o nosso Deus, essa é a caminhada do Calvário, essa é a cruz, a maior manifestação da história de amor, não tem outra igual. Sempre foi, desde o Éden até o Calvário. Amém? Vamos orar? Fale com Deus.